paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus, Deus tem abençoado os nossos dias. Irmãos, o café da manhã de hoje, como eu enviei uma epígrafe ontem para os grupos, vamos falar sobre o hereditário, o mal hereditário. A palavra já diz tudo, mal hereditário. Se é mal, não tem ou não cabe na vida de um cristão. Porém, não adianta eu ficar só falando como muitos fazem, só falam, mas não mostram dentro da palavra. Então hoje eu vou só ler a palavra, Ezequiel capítulo 1, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 21. Quem quiser acompanhar, porque tem gente que, como a Bíblia fala sobre o vulgo que estava no meio do povo de Israel, no povo hebreu, esse vulgo aí ele é complicado. Ele não está no nosso meio para crescer juntamente com a gente, não. Ele está para difundir, para poder atrapalhar, não sei se a palavra difundir está certa, atrapalhar mesmo o crescimento da igreja. Então, eu vou ler a palavra porque a palavra por si própria ela se explica, e aí nós vamos saber se de fato continua hereditário ou não continua, se eu pago pelo pecado os erros do meu pai, da minha mãe. Tem igrejas que ensinam isso. E por que eu estou fazendo esse café da manhã? Até fiquei um pouco chateado, mas a irmã já se desculpou, disse que ela não ouviu, e eu já falei aqui. Eu não estou aqui, irmãos, todos os dias pregando a palavra à toa, não. O meu desejo é que você se liberte, assim como eu também me libertei. O meu desejo é que você saiba aquilo que eu também descobri e aprendi com Deus, mas demorou. Antes de saber do que eu sei hoje, eu paguei o preço. Eu fiquei bastante tempo achando que tudo que me ensinaram era certo e só descobri que estava errado quando eu li a palavra de Deus. Então, por favor, presta atenção no que Deus está falando conosco. A palavra de Deus diz que o povo sofre por lhe faltar conhecimento. Mas aonde está esse conhecimento? Está difícil de achar? Não, a palavra de Deus. É só você ler a palavra de Deus. Apesar que o nosso Senhor Jesus Cristo não mandou nem ler, ele falou, examinai as Escrituras. Então leia com ponto e vírgula, não entendi, pede sabedoria ao céu. Se não entendeu mesmo, pergunta a alguém, pode me perguntar aqui também. Se eu não souber, eu vou orientar, eu não sei, mas se eu souber, eu vou te ajudar. Agora não fique aí no achismo, enganado e sendo enganado por muitas pessoas, ou também enganando outras pessoas, passando aquilo que você não sabe. O que mais me entristece é ver pessoas ensinando aquilo que nem ele aprendeu. Se você não aprendeu, você não deve falar. E o que tem de gente falando que não sabe, só a misericórdia do Pai. Então, eu fiz esse café da manhã porque uma irmã falou que as irmãs dela seguem uma pastora aí, eu vou ocultar o nome dela aqui, é desnecessário falar, segue uma pastora na rede social, e essa pastora falou que era necessário você pedir perdão pelos seus pecados antigos, você pelo menos chamar alguém, já que você não consegue chegar até o pecador, a pessoa que você ofendeu lá atrás, mas chamar alguém como se essa pessoa representasse quem você ofendeu e pedir perdão. Gente, isso é antibíblico, isso aí é magia, isso aí é ocultismo, mas Bíblia não é. O próprio Senhor Deus disse que do nosso pecado, nosso passado, Ele não se lembra mais, Ele lança no mar do esquecimento. Se Deus não se lembra do meu passado porque Ele quer que eu viva em novidade de vida, como é que eu vou ficar lembrando, me lamentando do que eu fiz no passado? O que eu fui no passado não me interessa, nem interessa para os céus. O que interessa para os céus agora é o que eu faço daqui para frente. E essa pastora ainda utilizou o texto onde Davi, paga, o texto não, a história de Davi, que Davi paga pelo erro que cometeu com Betseba, com Urias. Ô irmão, pelo amor de Deus, é muito diferente de você hoje, presta atenção, com os seus olhos espirituais abertos, você errar diante de Deus ou contra Deus. Muito diferente.
Nós estamos falando de passado. Hereditário fala sobre passado, coisas que você cometeu no passado. E o hereditário mesmo real é que se meu pai morreu com câncer, eu vou morrer com câncer. Se a minha mãe tinha câncer, eu também vou ter câncer. Não, isso aí é maldição. Por detrás disso tudo tem demônios e o cristão não pode cair nessa falácia. Por isso que hoje nós vamos ler a palavra, a história de Davi. A situação de Davi é outra coisa. Davi cometeu tudo consciente. Ele foi consagrado a rei por Deus, sabia quem era Deus e mesmo assim ele errou. Então Deus falou exclusivamente para Davi: você vai pagar por causa disso, 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 disso. Aquilo ali é bem particular entre Deus e Davi. Embora a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, o homem colherá, isso é coisas boas e ruins, mas nós devemos compreender nesse campo. Semeei e vou colher o quê? Em que tempo eu vou colher isso? E quando eu semeei, quando? Porque senão eu vou contradizer o que o próprio Deus disse. O meu passado ele não se lembra mais, eis que tudo se fez novo. Deus não se lembra do meu passado. Eu não tenho que pagar por aquilo que eu pratiquei lá atrás. Do contrário, não adianta servir a Deus, porque eu servi a Deus, eu vim para Deus, abandonei as minhas velhas práticas para viver em conformidade de uma vida nova e estou colhendo tudo que eu plantei lá atrás. E muitas das vezes o hereditário é mais baseado nisso, colhendo o que os meus pais fizeram. E tem alguma coisa a ver comigo o que os meus pais fizeram? Não tem nada a ver. Até mesmo porque, se você olhar bem, Davi não colheu o que o pai dele plantou. Davi colheu agora, no presente, na presença de Deus, o que o próprio Davi fez, e não o que os pais fizeram. E o hereditário simboliza os meus antepassados, coisas que eles fizeram, e eu venho colher por eles. Não, eu não posso colher nada que os meus antepassados fizeram. Agora sim, eu vou colher tudo que eu estou plantando, consciente diante de Deus, consciente. Inconsciente, eu já colhi muita coisa e possa ser que aqui na frente eu até veja algumas coisas refletirem em alguns dos meus, Deus trazendo a lembrança, mas não que os meus vão colher aquilo que eu plantei. Eu que plantei, sou eu que tenho que colher no presente, não coisas do passado. Passado é passado, presente é presente. Mas vamos falar sobre o hereditário? Vamos para Ezequiel capítulo 18, a partir do verso 1. Eu só vou ler a palavra porque não precisa nem explicar, está tudo explicadinho. Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel? Está vendo? Essa parábola, esse conto era utilizado sobre a terra de Israel, sobre o povo de Israel. Vocês vão colher pelos pais de vocês o que eles fizeram lá atrás. Aí Deus está dizendo aqui com Ezequiel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embolotaram? Deus está fazendo uma pergunta. É isso que vocês aceitam sobre a vida de vocês? Vocês colherem aquilo que os pais de vocês fizeram? Verso de número 3. Vivo eu, está dizendo o nosso Deus, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Está vendo Deus travando esse demônio que aproveitava a falta de conhecimento das pessoas e vinha trazendo desgraça sobre a vida dos filhos, coisas que os pais praticaram lá atrás. Isso era um demônio, o tal do mal hereditário. Deus está dizendo aqui no verso 3, vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Então Deus está dizendo, a partir de hoje eu não quero que vocês falem mais isso sobre o meu povo, sobre Israel. Verso 4, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, pega isso, essa morrerá. Está entendendo o que é individual? A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma que praticar algo errado, essa alma mesmo vai colher. Eu não vou colher por ninguém, está entendendo? Quem vai colher é quem plantou.
verso de número 5. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, quer dizer, se relacionando com a mulher alheia, né? Nem chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tomando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da justiça e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem. Deus está dizendo, se o homem praticar todas as coisas que são certas, o filho ou o pai, presta atenção no verso 9, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Está vendo? Então Deus está dizendo, meu filho, é condicional. Se você praticar coisas erradas, você vai colher coisas erradas. Se você praticar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas aqui está bem explicadinho. Olha o que diz o verso 10. E se ele gerar um filho ladrão, pega isso, porque tem muitos pais aí que ficam, mas foi eu que não sei o que, e papapá, preste atenção na Bíblia. Se ele gerar, o pai é justo, mas ele gerou um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, antes comer sobre os montes, contaminar com a mulher do seu próximo, oprimir os pobres, o necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Deus está perguntando, se o homem fizer tudo de errado, o filho ou o pai, tudo de errado, ele vai viver? Presta atenção, não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre, presta atenção, sobre os filhos? Não, está dizendo, sobre ele. Então ele é responsável pelas atitudes deles. O pai não é responsável pelas atitudes do filho, nem o filho pelo pai. É particular. Preste atenção, continua. Verso 14. E eis que também, se ele gerar filho, que veja todos os seus pecados que o seu pai fez, e vendo-o não cometer coisas semelhantes, preste atenção nisso que Deus está dizendo. Se o filho nasceu numa casa de uma prostituta, o filho nasceu numa casa de um traficante muito grande, mas ele olhou as atitudes do pai, olha o verso 15. Se ele olhar as atitudes do pai e fizer diferente, olha o que diz, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar com a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver penhor, não roubar e ainda der o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar dos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade, pega isso aqui, de seu pai, certamente viverá. Está vendo como Deus está dizendo que é opcional? Eu colho aquilo que eu planto e não o que os meus pais, meus avós plantaram. Não, é totalmente opcional. Deus está travando um conto que tinha sobre Israel, que estava fazendo muita gente aceitar demônios hereditários na sua vida. Então Deus está dizendo, eu não quero que coloque esse provérbio sobre o meu povo. A alma que pecar, certamente ela morrerá, porque todas as almas viventes são minhas. Olha o que diz o verso de número 18. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão, fez o que não era bom no meio do meu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Presta atenção, fizeram essa pergunta para Deus, e Deus está respondendo, porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, verso 20,
essa morrerá. Tá vendo como é individual? Não levo mal de ninguém, não carrego o que eu já fiz no passado, não tem nada a ver. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Deu para entender? Está bem explicadinho, não tem como não compreender. Aqui está falando sobre o mal hereditário que foi falado para essa irmã do nosso grupo do Café da Manhã, está bem explicado. Agora, quando nós vamos falar sobre o que eu planto e o que eu colho, preste atenção, irmão, preste bastante atenção. O que eu lancei lá atrás no meu passado, eu não posso colher do presente. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, o próprio Senhor Deus disse que do meu passado ele não se lembra mais. Eis que tudo se fez novo. Agora é muito diferente sobre aquilo que você está jogando na terra hoje, consciente, com os olhos espirituais abertos. Agora, como é que eu posso pagar por algo que eu estava no pecado, estava cego, não sabia que aquilo era certo ou errado e eu pratiquei no passado? Não tem como, senão seria justiça de Deus. Deu para compreender? Se ele diz que do meu passado não se lembra mais, se ele me pede para viver de conformidade, de vida nova, olhando para frente e não olhar para trás, inclusive a palavra de Deus diz que aquele que olha para trás, o Espírito de Deus não tem prazer nele, então seria injustiça de Deus eu colher aquilo que eu plantei lá no passado inconscientemente. Uma coisa é, eu posso colher sim algumas coisas que eu pratiquei. Exemplo, não estudei no passado, hoje eu pago o preço no presente. Está entendendo? É muito diferente da questão que foi passada para essa irmã. Não, você tem que pedir perdão pelo seu passado, porque não sei o que lá. Se possível, chame uma pessoa aqui e como se essa pessoa representasse quem você ofendeu. Não, irmão, isso aí não. Isso aí é ocultismo, é totalmente errado. Não porque você colhe hoje o que teus pais fizeram, não. Isso aí é macumba, é feitiçaria, é ocultismo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. O hereditário só colhe aquele que aceita, aquele que não conhece a verdade, porque se você conhece a verdade, meu pai pode ter morrido do que for, obrigatoriamente eu não posso receber o que meu pai fez, o que meu pai coisa. Não tem nada a ver. Não, mas a ciência diz, problema é da ciência. Eu fico com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que todas as almas é de Deus e a alma que pecar essa morrerá, é com isso que eu fico. Eu não fico com aquilo que a ciência fala, com aquilo que o ser humano, com o amigo, que o vizinho falou. Não, fico com a palavra de Deus. Deu para entender até aqui? Então tá aí. Esse é o nosso Café da Manhã de hoje, se Deus assim permitir. Amanhã voltaremos com mais um Café Espiritual. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.